Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou o diretor comercial da Aquarius Software. Junto comigo, eu tenho aqui o Sanzio Cunha, que é um engenheiro de aplicações da Aquarius, e o Paulo Lippe, que é o nosso gerente da parte de serviços. Juntos, a gente gostaria de passar alguns minutos com vocês durante esse momento, né, complicado que a gente vive agora de isolamento social e que exige, né, uma adaptação das empresas, né, não só da nossa própria, mas eu acho que de vários parceiros e clientes para o software, e motivados até por uma iniciativa de um importante parceiro nosso, que é a GE Digital, né? A gente resolveu abordar esse assunto, né, de acesso remoto, que é disponível, né, tanto para o Profit iFix quanto para o Profit Simplicity, duas ferramentas de escada, sistemas de supervisão. E a ideia desse webinar técnico é exatamente complementar uma campanha que a gente tem promovido de fornecer licenças gratuitas por um período de tanto de Client TS quanto de WebSpace, que é a ferramenta de acesso web, né, para uma das duas ferramentas, para aqueles clientes que já fazem uso desses sistemas. Bom, a gente está gravando esse webinar, então a ideia é disponibilizá-lo depois no nosso canal do YouTube, tá? Então, não precisam se preocupar em tirar print screen ou fazer algum tipo de foto, enfim, nada do webinar, porque a gente vai disponibilizar ele depois abertamente, tá? As dúvidas que eventualmente surgirem, vocês podem mandar pelo chat aqui da ferramenta e a gente vai, ao final do webinar, resolver tempo para a gente poder discutir um pouquinho. Tá legal? Eu passo a palavra aqui para o Sanzio. Sanzio, vai lá. Bom dia, pessoal. Como o Paiola me apresentou, obrigado, Paiola. Meu nome é Sanzio. Eu vou apresentar aqui, junto com o Paulo Lippe, um webinar técnico a respeito dessa promoção do acesso remoto dos sistemas escadas da GE Digital, Profit iFix e Cliente TS. Como o Paiola falou, dúvidas, por favor, é interessante usar o chat que nós vamos, ao final, respondê-las, ok? Disponibilizar a apresentação. Eu agradeceria se passassem no mudo para evitar qualquer tipo de ruído de fundo. Enfim, vamos lá, tá? A ideia é que não nos alongarmos muito, ser bem direto e preciso a respeito dessa promoção e de como fazer o uso dessas ferramentas de Client TS ou WebSpace, ok? Bom, rapidamente, muitos de vocês já nos conhecem, mas apresentando aqui formalmente, a Aquarius é uma empresa nacional de 35 anos com foco em soluções de software, tá? Nós estamos focados em softwares principalmente da área de automação, com supervisórios, sistemas de historiador em tempo real e também com sistemas de gerenciamento de produção. Então, nós estamos inteiramente focados em soluções de software, em soluções únicas para os nossos clientes, tá? E a Aquarius, junto com isso, tem vários parceiros de tecnologia, ok? Um dos nossos mais longínquos parceiros de tecnologia é a GE Digital. Nós somos distribuidores no Brasil desde 2002. Nós distribuímos licenças, prestamos suporte técnico de pós-venda, fazemos treinamento e também temos uma equipe técnica capaz de realizar implementações utilizando essas soluções da GE, tá ok, pessoal? Então, para mostrar que a Aquarius tem aí
essa parceria com a GE. Nós trouxemos esse webinar com o objetivo de mostrar a campanha que a GE está fazendo a respeito de disponibilização de licenças para acesso remoto, tá? Além da campanha em si, nós vamos rapidamente passar por uma arquitetura que pode ser utilizado essa tecnologia, as opções de tecnologia, tanto o WebSpace quanto o Client TS, tá ok? E vamos também fazer uma apresentação aí comandada pelo nosso gerente de serviço, Paulo Lippe, beleza? Bom, nós estamos passando por um momento muito único na nossa história, pelo menos aí nos últimos 20 anos, com uma pandemia. E isso causou, né, a necessidade de um isolamento social muito grande. Só que alguns serviços não podem parar, principalmente os serviços essenciais, inclusive para nos ajudar no enfrentamento dessa pandemia. E pensando nisso, a GE ela está fazendo a sua parte em apoiar esse isolamento, ou deixar esse isolamento um pouco mais possível, através da disponibilização de licenças para acesso remoto, para habilitar o trabalho remoto, né? Quem é de TI já está acostumado com o trabalho remoto, quem é de desenvolvimento, mas as pessoas mais de automação, operação, às vezes ainda não estão inteiramente habituadas com isso. E por isso a GE está trazendo essa campanha à tona, e nós da Aquarius, obviamente, estamos colocando força e incorporando essa campanha nas nossas campanhas próprias, ok? Então, essa campanha trata-se do fornecimento de licenças de WebSpace para iFix, para Proficy iFix e Proficy Simplicity por 90 dias para os clientes existentes. E além do WebSpace, também os clientes TS para ambas as tecnologias, tá, ok? Então, esse é o fornecimento que nós podemos fazer. Como eu disse, os dois principais sistemas supervisórios da GE, os SCADAs, né, estão cobertos nessa campanha, o GE Simplicity e o GE iFix. Então, esses são os produtos cobertos. Pensando em arquitetura aqui, pessoal, muitos de vocês já conhecem uma arquitetura padrão de um servidores escadas com clientes convencionais, tá? Aqui, basicamente, o servidor escada, eles, obviamente, se comunica com sua rede de PLCs, isso em uma arquitetura simplificada, obviamente. E aqui temos todos os seus clientes convencionais, tá? Ok? Os runtimes, que nós chamamos, né? A ideia aqui é o servidor para disponibilizar acessos externos ao servidor escada, tá? Acesso externo no sentido de visualizar as telas de operação, enxergar os dados de processo, etc, tá ok? Então, pensando em terminal services, utiliza-se a tecnologia de remote desktop, né, de acesso remoto ao computador, tá? E essa tecnologia pode ser usada ou por thin clients ou em desktops comuns, tá? Utilizando aí uma aplicação de RDP, uma aplicação Microsoft, ok? Além do próprio desktop ou thin client, é possível também utilizar aplicativos, né, mobile, de smartphones, para acessar utilizando esse mesmo protocolo, tá ok? Pensando aqui do outro lado, em um ambiente mais web, tá ok? Nós estamos trabalhando aqui com o servidor de WebSpace, tá? Que é possível utilizar ou visualizar telas de operação utilizando o seu web browser, tá? Pode ser Chrome, pode ser Internet Explorer, enfim.
sendo esse acesso de fora de um ambiente da própria planta ou da própria indústria, tá ok? Ou alguns pontos interessantes, algumas observações interessantes a respeito disso aqui, tá? Hoje, muitos clientes já utilizam essa configuração. Então, internamente, na própria planta, já utiliza-se o acesso via remote desktop, tá? Ou já utiliza, ou mesmo utiliza a parte web. A novidade aqui que a GE está propondo é otimizar ou aumentar o uso desse tipo de tecnologia, tá ok? Podendo aumentar a quantidade de acessos para clientes simultâneos, ou até mesmo implementar alguma dessas opções, caso só se utilize clientes convencionais, tá? Outro ponto importante de se observar que existe aqui é que normalmente existem vários clientes que já utilizando essa aplicação instalam essa aplicação no mesmo servidor do SCADA, tá ok? Isso é possível desde que esteja limitado a 5 calls, a 5 chamadas simultâneas. O motivo é performance, tá? Para não degradar a performance do próprio servidor SCADA com relação ao seu funcionamento básico, né? Que é controlar, se comunicar com a planta, com os PLCs, com os controladores e de fato emitir comandos. Limita-se ou pede para se limitar a 5 chamadas simultâneas, caso essas aplicações estejam instaladas na mesma máquina do servidor SCADA, tá bom? Isso aqui é uma arquitetura básica, obviamente existem várias outras formas de se fazer isso, existem clientes que têm outras arquiteturas implementadas já. Caso tenha alguma dúvida a respeito disso, nos acione que nós vamos tratar isso aqui caso a caso, tá? Pode ser que exista algumas diferenças para casos específicos, ok? Fazendo aqui uma comparação entre as duas tecnologias, né, as duas maneiras de se acessar remotamente o seu sistema supervisório, nós temos, como já foi dito, o TS, né, o cliente Terminal Services, utilizando a conexão via Remote Desktop, tá? E o Web Space, o cliente utiliza os navegadores, os browsers, e é compatível com a tecnologia HTML5, tá ok? Pensando aí em licenças, em licenciamento, obviamente, exceto as licenças do próprio software, o cliente, para utilizar os clientes TS, né, a tecnologia Remote Desktop, é necessário licenças do tipo Microsoft, tá? Para RDP, tá ok? Para o WebSpace, em contrapartida, não é necessário nenhum tipo de licença, tá? Sobre o regime de uso, recomendado inclusive pela GE, o cliente Terminal Service, ele, por ser uma conexão remota a uma máquina que normalmente já fica aí dentro do ambiente dentro da planta, ela é recomendada para operações em regime de 24/7, tá? Ao passo que um cliente web, por ter essa dependência aí de um ambiente web, né, de fato, ele é recomendado para acessos remotos ou para acessos e consultas pontuais, tá? Sobre os modos de uso permitidos ou possíveis utilizando as duas tecnologias, o cliente Terminal Service ele pode permitir estações de engenharia, tá? E operação, runtime. Ao passo que clientes web, somente a operação do tipo runtime. Pensando em acesso em dispositivos móveis, que é bastante
que é bastante prático, né, do ponto de vista das pessoas que o utilizam. Ambos os casos permitem a utilização de dispositivos móveis, via WebSpace pelo próprio navegador, né, e via cliente TS por aplicativos específicos de Remote Desktop Protocol, ok? Em ambos os casos não é necessário refazer telas ou alterar configurações de tela, tá ok? E para também ambos os casos o licenciamento acontece por usuários simultâneos, tá ok? Então todo o licenciamento dos dois casos ele acontece contando-se a quantidade de usuários que estão utilizando o sistema naquele momento. Então, caso algum usuário saia, outro usuário pode acessar aquele sistema utilizando o mesmo licenciamento, beleza? Enfim, essas foram Sanz, eu algumas, posso claro. só adicionar algumas informações? Se puder voltar no slide de arquitetura, por favor. Uhum. O Rogério estava me falando que recentemente a GE permitiu, né, a expansão desse limite de número de usuários simultâneos quando é no servidor do SCADA. Então, pelo que ele passou para mim, agora em vez de 5 são 10 calls, tá, permitidos para o cliente TS. Ok. E aí um outro aspecto que eu acho interessante comentar como você mesmo disse, essa arquitetura é uma sugestão, né, de uma arquitetura típica e sugerindo esse uso via intranet, né, digamos assim, dentro da própria rede da planta, enfim, do cliente, mas só reforçando que assim essa estrutura pode ser tão flexível quanto necessário, né? Tem clientes Sim. nossos que fazem uso dessa arquitetura com várias plantas. Tem, sei lá, por exemplo, uma unidade da Sabesp que usa dentro de uma regional inteira esse tipo de acesso entre municípios, etc. Né? E tem também estruturas permitidas de acesso externo. Né? Então, tem clientes nossos que fazem acesso via VPN, por exemplo, abre seu Sim. canal via VPN e se acessa isso remotamente. Enfim, mas, desculpa, só para somar isso daí. Ok, obrigado, Paiola. Enfim, e eu acredito que caso surjam algumas dúvidas específicas em que você diga minha arquitetura é completamente diferente, traga-nos essas dúvidas para que nós possamos, em conjunto, decidir uma boa estratégia, ajudá-los em uma boa estratégia de implementação, caso seja necessário esse acesso externo, inclusive apoiando na parte de segurança, como configurar isso, o acesso externo para garantir uma boa segurança na utilização das duas possibilidades, já acesso remoto via Terminal Service ou via WebSpace, ok? Como o Paiola falou, nós temos alguns casos de clientes que já utilizam, então usando esse slide de baixo para cima, no nosso site tem alguns artigos técnicos que falam sobre casos de aplicação, tá? Vale e Sanasa são exemplos de clientes que já utilizam. E dentro do nosso site também há alguns artigos, faça fácil, tá? Que ajudam e que podem orientar a instalação e configuração de ambas as tecnologias, de ambos os sistemas, tá ok? Isso está disponível para quem quiser. Como nós vamos, enfim, enviar essa apresentação ao final, esses links aqui vão estar disponíveis para que vocês possam clicar e consultar futuramente, beleza? Bom, nesse momento eu vou passar o controle e o compartilhamento de tela para o Paulo Lippe, que irá fazer a demonstração dessas configurações, tá ok? E ao final nós vamos tirar as dúvidas e passar alguns detalhes de como proceder em caso de necessidade de entrar em contato com a Aquarius, ok? Paulo, Lippe.
Bom dia, pessoal. Só para... eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu acredito que bastante gente que está aqui já me conhece, né? Bastante gente que já me conhece. Eu estou vendo alguns nomes conhecidos aí na reunião de gente que até de gente até que participou de projeto comigo, né? Hoje eu queria mostrar para vocês algumas coisas bem simplificadas sobre como que é o comportamento desse sistema no fim, né, depois de já configurado, e também como que ele seria para fazer como que seria o comportamento com um overview básico de que tipos de configurações precisam ser alteradas até dentro da aplicação do iFix mesmo, né, para permitir que isso funcione, né? Então, né, partindo de um browser aqui, o WebSpace, né, que é a primeira coisa, ele é um site que ele fica hospedado em cima do IIS, que ele é o servidor que é o servidor de web básico do Windows, e que ele pode ser liberado para a internet diretamente pela TI, ou ele pode ficar acessível via VPN, caso isso seja mais interessante para você. Basicamente, você tendo o servidor lá online, ele fica disponível diretamente para você. Aí eu tenho esse meu servidor aqui, ele está local lá na Aquarius, e aqui, quando você instala, ele já te dá as opções de se conectar ao iFix ou ao Simplicity, né? Nesse caso, a aplicação que a gente fez, ela está em cima do iFix, né? Só clicando lá, ele já me pede direto um login e uma senha. Acho que tem... Opa, acho que eu errei a senha. Ok. Feito isso, tem uma aplicação bem crua de iFix por trás aqui, só para mostrar todas as etapas, né, o que acontece com ele, mesmo via web, é exatamente a mesma coisa que aconteceria se você estivesse abrindo o cliente do iFix, né? Tanto eu nem habilitei o login automático, que poderia estar habilitado aqui nesse caso. Então eu posso... vou fazer o login aqui. E aí o que ele vai fazer é abrir para mim o Workspace com as configurações que tiverem na minha aplicação direto, né? Então, aqui ele deu uma falha de comunicação com o SCADA, isso não estava acontecendo, deixa eu ver se eu navegando aqui, agora voltou a comunicar. Estamos sem valores lá, e o usuário que eu criei aqui não tem permissão de dar comandos, né? Mas só para mostrar para vocês que a segurança se propaga também por aqui, todos os pop-ups, todos os comandos, toda a navegação, tudo normal para você conseguir operar e navegar em cima desse cliente. Se você está acostumado com o iFix, né, você pode perceber que todas as configurações aqui que toda a operação dele é normal, é a mesma coisa que se você tivesse dentro do servidor, né? Com a vantagem de que não tem basicamente nada rodando lá. Se a gente fizer o acesso remoto direto ao servidor onde está essa aplicação que o WebSpace acessa, a gente pode trabalhar em cima das configurações dessa aplicação, né? Então, esse aqui é o Workspace normal, que estava aberto aqui já, ele nem está em Run Mode, nem nada, ele é uma aplicação
básica, né? E o WebSpace, ele tem um softwarezinho de configuração dele, que é esse cara aqui, que é um console de administração. Basicamente, a única coisa que você precisa fazer quando você instala o WebSpace para ele ficar acessível é você criar um SCU, né, que é o arquivo de configuração da aplicação do iFix, e aí você tem que dizer para o WebSpace quem é o SCU que manda, né, nessa aplicação. Então, nesse caso aqui, você vem no Properties, né, você vê que aqui dentro, tudo que eu preciso fazer é dizer aqui qual é o caminho do meu SCU. Na verdade, ele chama web.scu, e ele está lá junto com o SCU do cliente local aqui. Okay? Isso daqui, você dando essa configuração para ele, significa já que quando eu abrir quando esse WebSpace se conectar aqui, ele vai rodar esse SCU e vai abrir a aplicação, né, que é o que aconteceu quando eu chamei ele lá. Um detalhe importante, só que é a única coisa que talvez precise ser alterada quando você for configurar o SCU, quando você for configurar a aplicação, né, além do próprio além de você fazer esse SCU de cliente para que o WebSpace acesse, é que você precisa, na segurança do iFix, ter usuários, como por exemplo esse cara aqui, né, o administrator, e ele precisa ser integrado com a segurança do Windows. E a segurança precisa obrigatoriamente estar ligada nessa aplicação, porque senão o WebSpace não consegue fechar a conexão. Isso é para aumentar a segurança, né? Porque o WebSpace normalmente seria uma aplicação para que você possa operar remotamente, talvez até através da internet, né? Então, você precisa ter esse layer de segurança a mais. E ele não permite conexão por usuários que sejam só, que não sejam usuários configurados. O que eu faço eu tenho um cliente iFix, eu quero operar ele remotamente, eu não preciso dessa operação ser 24/7, né, porque para isso o ideal seria usar o cliente TS, e o que eu quero fazer é só visualizar de vez em quando ali o que está acontecendo, dar um comando eventual, alguma coisa pela web. O que eu faço aqui nesse caso é instalar o WebSpace, criar um SCU de cliente para ele, criar um usuário usando a segurança do Windows e permitir que esse cara acesse a aplicação. Feito isso, basta eu fazer aquele login da forma que eu mostrei logo de cara ali e subir a aplicação e usar ela. E com isso, se você tiver uma VPN para sua rede, ou se você tiver se o seu departamento de TI puder expor esse site na internet, você vai poder chegar a esse iFix a partir de qualquer lugar. O que acontece aqui, se você olhar para esse site especificamente, ele é um HTML5. Então, não tem nenhuma necessidade de qualquer instalação de plugin ou de qualquer coisa diferente aqui. Você sobe ele no browser e ele automaticamente está funcionando. O que significa que se você digitar esse mesmo endereço aqui numa aplicação mobile, ela também vai funcionar normalmente. Ok? Além disso, né, a gente falando na outra opção, que seria a opção um pouco mais robusta, né, que é a opção de usar cliente TS. Você fala, mas qual é a diferença entre eu usar uma licença de cliente TS ou usar uma licença de iFix Client comum lá na minha máquina e acessar ela remotamente? A licença de cliente TS, ela basicamente vai permitir que você tenha
por exemplo, diversas aplicações, cada uma rodando para um usuário diferente dentro do seu servidor, né, do seu cliente TS, do seu servidor de TS. E isso daí, quando você... e aí você pode fazer algumas configurações, né, que permitem, por exemplo, que o iFix suba direto e suba maximizado dentro da aplicação de acordo com o usuário que você escolheu logar no sistema, né? Então, a gente pode fazer um teste rápido aqui de tentar entrar na mesma aplicação pelo cliente TS, né? Eu posso ver aqui, esse é o TS01, eu criei um usuário lá, que é esse user1, que ele, quando ele entra, o que acontece é que ele executa a aplicação da iFix e sobe ela já maximizada, né? Então, aí esse usuário não tem permissão para fechar a aplicação, não tem permissão para nada, ele vai entrar e aí já vai subir a aplicação e vai ocupar a tela inteira assim que ela terminar de subir. Como o meu servidor virtual aqui não é exatamente muito rápido, ele vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Mas vocês vão conseguir ver que ele sobe automaticamente assim que eu faço o login. Entrou, ele já começa a subir o iFix logo de cara. E aí ele vai, uma vez que ele esteja no ar, pronto para operar, ele vai operar maximizado e a gente vai ter a mesma aplicação que a gente teve pelo WebSpace. Uma coisa que eu gostaria de comentar, Lipe, só reforçando nesse ponto, o usuário que estiver usando, né, qualquer um dos dois sistemas, por qualquer tipo de terminal, seja um desktop, um smartphone, um tablet, enfim, qualquer tipo de dispositivo, é um cara que não precisa ter nessa máquina, nesse terminal, nada instalado, né? Ele não precisa ter licenciamento local do iFix, ele não precisa ter o software instalado, ele não precisa ter telas copiadas, nada, né? Então, ele é extremamente fácil de se substituir. Então, caso eu esteja usando num desktop qualquer, e esse desktop pifa ou tem que ser realocado para outra pessoa, né? Eu poderia abrir com outro terminal qualquer, claro, entrar com as minhas credenciais, né, usuário e senha e tudo mais, mas automaticamente eu consigo fazer o mesmo acesso que eu tinha na máquina anterior. Então, ele é muito rápido de você substituir e reposicionar, né? E outra coisa que eu acho interessante é a flexibilidade que isso dá nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? Então, eu não precisaria ter vários operadores concentrados dentro do CCO, eu poderia descentralizar essa operação, levando essas pessoas para outras salas, ou eventualmente até, dependendo da infra da minha TI, né? Como eu disse, poderia criar um VPN, enfim, qualquer outro tipo de acesso, levar esse acesso para outras localidades, né? Descentralizando esse número de pessoas no mesmo lugar. E mesmo até para entregar um acesso, de repente, para alguém da engenharia, sem fazer com que essa pessoa tenha que ir até uma sala de controle, ou tenha que ir lá fazer algum tipo de interação local com os operadores, né? Então, o engenheiro poderia acessar da sua máquina de engenharia, abrir uma sessão e fazer uso do sistema. Enfim, era só para somar isso. Lipe, enquanto a sua máquina de TS sobe, o Alex Bueno ele entrou já com uma pergunta que eu vou adiantar. Ele pergunta se o usuário do Windows pode ser do AD ou ele tem que ser local. Ele pode ser do AD, não tem problema, desde que ele esteja... ele tem que estar configurado dentro de um grupo, pelo menos local na máquina, para que assim, ele tem que ter permissão de login naquela máquina, pelo menos. No caso, tanto do WebSpace quanto do TS, como isso funciona? Sim. Não, no caso do TS, é até recomendável que a máquina do TS esteja colocada no domínio, porque aí você tem mais controle sobre bloquear acesso a outras aplicações. Então, você pode ter, quando você tem uma máquina no domínio e você tem a licença do Terminal Services do Windows configurada,
você tem permissão até de não permitir que aquela sessão de usuário rode nenhuma aplicação além do iFix, né? Isso daí tá explicado, tá mostrado direitinho no documento do Faça Fácil, como que executa, né? Para você permitir que aquele usuário veja só essa aplicação, por exemplo. Mas não tem problema nenhum, os usuários podem ser do AD. Ok, obrigado. Tá. Não, então, né, você pode ver que a aplicação que a gente está enxergando agora aqui, depois que ele subiu, é exatamente a mesma, né? E todo esse controle de como que isso vai abrir depende muito de qual é o usuário que loga. Porque se eu for lá e criar e entrar nessa máquina aqui de novo, mas usando um outro login, você vai ver que ele vai subir ele subiu a máquina normal aqui, não iniciou o iFix, não tá acontecendo nada aqui. E eu tenho as duas sessões rodando ao mesmo tempo, e eu poderia ter muito mais, por exemplo, cada uma conectada diretamente a uma aplicação ou a aplicações diferentes, né? A gente tem até um caso de um projeto que está sendo feito neste momento, que a gente está substituindo, né, para uso do dia a dia, várias aplicações que eram espalhadas, né, em vários terminais diferentes, para uma aplicação só, centralizada, que tem um servidor de TS que vai ser capaz de rodar mais de 20 aplicações ao mesmo tempo. Por que isso? Né? Para facilitar não vou conseguir subir outra aplicação aqui. Para facilitar o gerenciamento. Né? Nesse caso aqui eu não tenho licença para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo voltar aqui, né, e mostrar como que isso aconteceria. Por esse Startup Profile aqui, que é uma coisa importante para a gente falar quando eu estava falando de servidor TS, que para cada usuário que se conectar nessa máquina, eu consigo subir uma aplicação de iFix diferente. Como, né? Cada usuário que eu colocar aqui pode ter um SCU diferente, eu posso subir múltiplas aplicações usando das vantagens dessa licença e da licença de Terminal Services do Windows. Então a principal vantagem do cliente TS é que, em vez de você usar só um cliente, né, por máquina, você pode usar vários deles. Né? E a configuração do TS, propriamente dito, é basicamente quase que só Windows, né? Porque você cria os novos SCUs, né, com as configurações específicas de cada aplicação, se você for ter mais do que uma, ou você adiciona todos os usuários com o mesmo SCU aqui, e tendo esses acessos simultâneos, conforme os usuários forem se conectando, ele vai subindo automaticamente a aplicação que pertence àquele usuário. Então, o que você precisa, de fato, configurar para fazer isso funcionar é só o licenciamento de Terminal Services do Windows mesmo. Então, exatamente o que você está falando. Agora, não sei se a gente vai ter dentro das publicações disso. Mas, se você quiser, você pode citar quem conversa, foi citado questões, mas acho que a ideia é essa mesmo, é te embasar você. Tem alguém falando alguma coisa aí? Não sei se é com a gente. Acredito que não. Já ficou mudo. Tá. Bom, a demonstração disso, né, é uma coisa bastante simples, né, porque é meio que mostrar
os logins mesmo, né, e falar sobre algumas poucas particularidades que precisam ser feitas de configuração. A principal diferença entre você configurar um cliente TS e um cliente normal é você ter a licença e você ter e configurar esses usuários para abrirem a licença do jeito que você precisa que ela abra. Acho que a gente pode partir para as dúvidas nesse momento. Não é uma ação, Deixa eu... provavelmente, não é uma ação do mercado. Parar as pessoas em casa o que a gente tem aqui? Não se alastre. Isso é uma ação social que os governos... Espera aí que tem alguém falando. Deixa eu... Tem uma pergunta no chat, Olipe. Tava tentando dar um mute no participante que tava falando aí, mas cadê o chat? Tem um projeto onde definiu uma CPU destinada somente a historiador e, de acordo com o Elmer, suportaria também a função web server para no máximo 5 acessos simultâneos, uma vez que o configurador só roda em TS. Poderia essa mesma CPU para acesso TS para um único usuário? Wilton, se você quiser abrir o microfone aí, eu preciso entender um pouco melhor. Você está querendo o acesso TS para a aplicação do Story? Não, deixa eu explicar. Tá me ouvindo? Sim, tranquilo. Bom dia. Olha só, Bom dia. Eu tenho um projeto onde eu tenho conversado com o Emery, com o Carlos, onde eu vou colocar... Eu tenho uma planta onde o pessoal quer distribuir várias máquinas pela planta, algumas com runtime, porque o pessoal vai entrar algumas informações, algumas basicamente read-only. Eu ia até substituir essa read-only por acessos remotos, mas prefiro não, porque o usuário pode ter problema para fazer isso. Como é na planta local, eu vou fazer read-only com isso. Mas eu quero que as pessoas possam acessar isso de fora, basicamente para ver informação do processo numa hora de um problema qualquer. Para isso, eu já cheguei à conclusão, conversando com eles, que eu, com 5 acessos web, resolve o meu problema. O pessoal vai conseguir acessar e ver a operação normal da planta, tá? Uhum. Mas, pelo início da tua fala, você explica que, caso eu precise mexer no sistema, ou seja, na parte de configuração do SCADA, eu não consigo fazer isso com acesso web, eu preciso de um acesso TS, certo? Sim, se você precisar, o web space, né, que é o acesso via browser, ele serve como runtime. Você não tem acesso ao workspace completo por ele, só o runtime. Exatamente. Para operação e visualização, para o uso no dia a dia, ele tende a ser suficiente para quando você precisa para quando você precisa acessar algum detalhe, né, ou até dar algum comando pontual na sua linha. Não, como é uma comunicação via HTTP e não um protocolo mais rápido, mais confiável, não é recomendável, né? Não se recomenda que você faça a operação 24/7 em cima do web space. Mas como o que você está querendo é só visualização eventual remota, deve ser suficiente, sim. E aí... E Wilton, desculpa, só complementando o que o Lipe disse, para realmente fazer alterações na aplicação, entrar no modo de engenharia, né, entrar no work... caramba. Da manutenção do software, vamos dizer assim. Se você precisar entrar no sistema e fazer uma alteração na tela, alteração na base, etc., fazer algum uso de engenharia, nesse caso, é via terminal server, tá? Não então, é via web space. Esse entendimento eu já tinha, e vocês ratificaram isso agora nas WebDAR. A minha pergunta é a seguinte: eu peguei uma máquina só para fazer historiador. Na arquitetura que eu coloquei de CCO, vai ter uma máquina só para historiador. Como eu precisava colocar o WebSpace em algum lugar, eu conversei com o Elmer e ele falou que acha que para 5 acessos eu posso usar essa mesma máquina e instalar o web server nela.
porque ele vai conseguir rodar bem, atendendo essas 5 e usando para historiador. Para não ter mais uma máquina só para web, entendeu? Não é um problema, tá? Das duas Sim, ferramentas, os dois serviços podem rodar na mesma máquina. Tanto o Ótimo. servidor do WebSpace, né, do iFix WebSpace, quanto o servidor de história. Aí a minha Só lembrando pergunta- que o História, pela sua vez, vai requerer bastante HD para você armazenar o histórico, né, da planta. Aham. E o WebSpace, em contrapartida, vai requerer bastante memória RAM, né, para você poder gerenciar os acessos simultâneos remotos àquela máquina. Sim, isso aí tudo já era entendido. A minha pergunta é a seguinte: uma vez que para fazer alguma manutenção no sistema eu vou ter que fazer um acesso TS, eu posso colocar este acesso TS nessa mesma máquina também? Essa era a minha pergunta. Colocar o TS junto com o WebSpace. Isso, mas basicamente para um acesso no caso de um problema, ou seja, vai ser raríssimo o uso desse jeito. Só que eu não sei se ele vai concorrer em algum momento com o WebSpace, entendeu? Se isso é um problema, os dois estão instalados na mesma máquina. Não é um problema, né? Eu posso até fazer o login direto aqui, ó. Eu tô aqui, inclusive eu tô logado aqui. Esse aqui é o meu servidor do WebSpace, tá vendo aqui em cima? Ah, não tô, eu parei, Não, eu você tá parei logado com a de, tela. eu parei de compartilhar a tela. Peraí. Pois é, exatamente isso. A parte de acesso do dia a dia para ver uma informação ou outra, ou seja, não é operação normal, é o cara que está na rua e quer ver um problema qualquer que está acontecendo, ele quer dar uma olhada. Eu já entendi que o WebSpace resolve o meu problema. A minha pergunta era se eu podia ter um acesso TS junto com o acesso WebSpace, a mesma máquina fazendo esses dois serviços, para caso haja uma necessidade de manutenção em determinado momento, resolver o problema, entendeu? Então, você pode ver aqui, ó, que essa máquina aqui em cima, você tá vendo agora, né? Tô perfeito. Esse cara aqui é o servidor do WebSpace. E aqui eu tenho acesso completo, aqui eu posso pegar e mexer na tela, posso fazer o que eu quiser. Sim. Tá? Isso aqui não tem problema nenhum. Deixa eu botar essa tela aqui para ele não salvar nada em cima. Wilton, só complementando, né, além de você poder ter eles na mesma máquina, você também pode, na verdade, ter eles na mesma máquina, só que em máquinas virtuais diferentes, tá? Se for o caso, inclusive. Você falar, puxa, não pode ter tudo na mesma máquina? Pode, né? Mas talvez, não sei se fala, puxa, o cara que vai dar manutenção pode se complicar, achar difícil gerenciar tudo isso na mesma máquina, sei lá, né? Ou por questão de concorrência com recursos, né, daquela máquina, enfim. Você pode também isolar em diferentes máquinas virtuais, digamos que você compre aí um servidor único, parrudo, tal, né, uma Blade, sei lá, para colocar lá no seu data center. Você pode também criar diferentes máquinas virtuais lá dentro, uma, por exemplo, com o próprio História, uma outra com o próprio iFix para a parte do WebSpace e PS, enfim, você pode também fazer esse tipo de divisão, tá? Não é o Elmer deu essa opção quando ele esteve aqui no Rio, né, semana passada, e ele me deu essa opção, a gente viu, mas eu ainda acho que, porque essa máquina, ela vai ser o historiador, mas eu não vou fazer nenhum relatório a partir dela, vai ficar lá só fazendo essa questão. Tem uma outra máquina, assim, que acessa ela para gerar os relatórios. Então, é uma máquina realmente que ninguém vai ter acesso a ela. Então, eu preferia pegar uma máquina sem as máquinas virtuais, porque, teoricamente, são outros computadores que podem dar qualquer outro problema, mesmo sendo virtual. Então, eu queria ter uma máquina só com esses 3 sistemas instalados, ela vai ficar estanque lá, só com acesso interno, entendeu? Entendi, perfeito. Mas o Elmer tinha comentado dessa opção de fazer a máquina virtual. Mas está respondido. Legal. Obrigado. Imagina, disponha. E Wilton, se tiver mais dúvidas, estamos à disposição, viu, cara? Pode ligar, a gente conversa mais. Não só eu, como o Lipe, o Sanzio, o Elmer, todos estamos aí à sua disposição. Sanzio, obrigado. Uma parceria de sempre aí, de longa data já. Opa, maravilha. Lipe, você queria falar alguma coisa? Eu só ia comentar que como boa prática geral, né, de arquitetura de ambientes, né, o ideal até para facilitar a manutenção, para minimizar impacto de atualizações de Windows ou coisas que possam dar problema um pouco fora do seu controle, o ideal é que você tenha cada tipo de aplicação diferente num servidor diferente, né?
Por mais que eu entenda que você ter várias coisas diferentes dentro da mesma máquina possa ser prático no dia a dia, a boa prática de ambiente diz que é melhor que você tenha cada aplicação num servidor diferente para facilitar backup, para facilitar manutenção, para facilitar o gerenciamento desse sistema como um todo, né? Só que, bom, tecnicamente não tem nenhum problema mesmo você instalar todos os serviços, instalar esses 3 serviços na mesma máquina. Ok. Bom, obrigado, Lipe. Em relação a como proceder para obter essas licenças, aqui nós temos um breve resumo, mas essencialmente entrar em contato com Aquarius, tá? Com as seguintes informações: nome, telefone e o número do cliente solicitante, tá ok? E uma coisa muito importante, a parte de versões e softwares que já estão sendo utilizados naquela aplicação, tá? É muito importante já ter isso de antemão para que nós possamos agilizar o máximo possível o atendimento das solicitações, tá ok? Bom, Paiola, se tiver mais algum comentário, alguma dúvida no comentário do chat, e se não surgirem dúvidas agora, mas surgirem dúvidas aí ao longo do resto de semana e nos próximos dias, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, com a Aquarius, via o e-mail industrial. Se alguém já tiver o contato de alguma pessoa específica, algum gerente comercial da Aquarius, ou meu contato ou do Lipe, fiquem à vontade para nos acessar e tirar suas dúvidas específicas, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, não apareceu outra questão pelo chat, mas como o Sanzo disse, continuamos à disposição, então entre em contato conosco se surgir alguma dúvida. Agradeço demais aí o tempo de vocês, espero que tenha sido produtivo, espero que todos aí fiquem bem, né? Cuidem aí de vocês mesmos, das suas equipes, e tudo isso vai melhorar e vamos continuar juntos aí durante esse processo, tá? Contem conosco aí para o que vocês precisarem. Deixa eu dar uma olhadinha, chegou mais alguma coisa aqui. Só o Wilton agradecendo, maravilha. Então é isso, pessoal, fiquem ligados aí que a gente deve ter novos webinars aí em breve, tá? Com esse conteúdo técnico, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente sempre botar em pauta, né? Demonstrações ou algum tipo de passo a passo de configuração. Inclusive, se vocês tiverem algum interesse específico, podem mandar sugestões para a gente, tá? E a gente prepara aí para vocês um conteúdo legal. A gente está tentando pensar numa agenda de webinars aí, considerando esse período que a gente vai estar trabalhando bastante baseado aqui em termos de acesso remoto, né? Ferramentas de webconferência, enfim. Então é isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima.